Então, pessoal, dando continuidade aí, estávamos falando sobre a questão de Heidegger e a questão do ser, né? O que é ser? Então, eu estou usando como exemplo que muitos são os leques da filosofia. Atualmente, a filosofia se debruça principalmente sobre a questão da estética, da ética, tá? E do conhecimento, tá? Então, eu estou dando um exemplo, né? O Heidegger falando a respeito da questão do ser. Ser. Heidegger é um filósofo alemão, tá? É, famoso aí, também muito polêmico, né? Por ter aderido ao nazismo, né? Fez parte do nazismo. O nazismo foi algo terrível para a humanidade, né? É inaceitável, né? Mas ele tem alguns livros, né, e alguns comentários e algumas obras de Heidegger. E ele foi um filósofo, né, que se debruçou sobre essa questão do ser, ao meu ver, de forma equivocada, né, racionalista. Por quê? Porque ele pensava o ser a partir do ser aí, o ser que é lançado no mundo. Você nasce e aí você é jogado no mundo. Você é lançado no mundo. E aí? E aí o ser percebe o mundo. Existem os entes, existe o ser. Nós, para Heidegger, somos os entes especiais. Porque, diferente da pedra, né, diferente de um taco de beisebol, nós pensamos, né, nós raciocinamos a respeito do nosso próprio ser. Né? Nós pensamos a respeito da morte. Nós pensamos a respeito de diversas coisas. Então é diferente o ser, né, esse ente, né, o ente são as coisas para a filosofia. O ente especial é o indivíduo, o homem. Né? O homem é aquele que pensa. Tá? O Aristóteles vai dizer que o homem é zoopolítico, ou seja, o homem é um animal político, ele se agrega. Né? Ele precisa viver em sociedade. Para os gregos antigos, o homem que não vive em sociedade, ou ele é um deus ou um animal. Na opinião deles. Né? Cada um tem sua própria escolha. Né? Deve ser respeitada. Aliás, uma das coisas que o conservadorismo defende é a liberdade. Né? Você tem o direito de ser o que você quiser, desde que não faça mal aos outros. Né? Se você quiser virar miçangueiro numa praia, o problema é seu. Se você quiser virar empresário, o problema é seu. Se você quiser ser um andarilho, um cara que só fica caminhando pelo mundo, sem problema. Então a filosofia conservadora leva em conta a liberdade, né? A liberdade das pessoas escolherem o que é melhor para elas. Só que o princípio da liberdade envolve responsabilidade, né? Porque já que você está no mundo, você faz parte do mundo, você exerce influência no mundo e o mundo exerce influência sobre você. Né? Você está no mundo e o mundo está em você. Você é influenciado pelo mundo e o mundo é influenciado por você. Mesmo que seja de forma territorial, né? É simples, né? Você está influenciando as pessoas à sua volta. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender das suas escolhas. Né? Então deve-se tomar muito cuidado com as escolhas. Né? E o Platão diz que o ser é desejo. O ser é desejante. Né? O Spinoza diz que todo ser tende a perseverar dentro do seu próprio ser. Né? Todo ser tende a tentar se perpetuar, preservar-se, reverberar-se. Né? Isso numa ordem natural. Né? Então você vê aí vários filósofos se debruçando sobre a questão do ser. Né? Vários deles passaram a pensar nessa questão do ser. Né? Isso é de uma complexidade enorme. Né? Sabe-se que o ser humano, ele possui, né, uma essência, né, e ele possui uma existência. Né? O Sartre vai dizer que a existência precede a essência. Né? Então, primeiro eu nasço, eu vou nascer no seio de uma família, e a partir daí
eu vou construindo a minha existência, né? A minha essência, desculpe, a minha essência para o Sartre. Então você vai construindo a sua vida no decorrer dos anos. Para o pensamento conservador, o ser humano ele não é só história. Ele não é só história. Ele não é só um ser que vive no mundo e é jogado no mundo e ele é reflexo da história, né? Ele é um ser que é uma pessoa. Ela possui tendências, personalidades. Existe uma psicologia por trás do ser, né? Uma mente, né? As experiências que esse ser teve, né? O acúmulo de experiência de sua família, de sua cultura, de sua geração. Tudo isso engloba o ser, né? Então existe as experiências externas e o interno, aquilo que eu absorvo, né? O John Locke vai dizer que a mente é como uma tábula rasa, né? Então que você vai assumindo, vai percebendo e vai absorvendo as coisas. Só que dentro do ser humano existe todo o desenvolvimento biológico, né? Todo o desenvolvimento, vamos dizer, todo o desenvolvimento familiar. Então tudo isso está, né, se equivalendo e contrabalanceando tendências, personalidades, né, caráter. Então tudo isso influencia no ser, né, sobre o que ele é e sobre a sociedade, né. Então você tem o bio, né, a parte biológica do ser. Você tem a parte histórica do ser. Você tem a parte social do ser, né? E junto com isso existe a parte física dele, né? que é a experienciação, que é o pensamento, que é as virtudes, né? Então, durante vários séculos, os filósofos se debruçaram sobre essa questão de ser, né? Que é muito profunda, né? Se você começar a pensar quem é você, né? E aí você vai refletir, né? Você vai falar o seu nome, sua nacionalidade, tudo. Apesar que isso é um grande exercício, hein? Por exemplo, na primeira aula do COF, do Olavo, ele dá uma lição de você fazer uma espécie de um necrológico. E aí você coloca aquilo como se você estivesse relatando a vida, a sua própria vida, no necrológico, né? E refletindo sobre aquilo que você gostaria de ser, né? Ou seja, você morreu e aí você foi o quê? O que você foi, né? Isso é um exercício de projeção, né? Então o Olavo, ele preparava os alunos para ter uma percepção filosófica, né? Ele preparava os alunos através dos exercícios filosóficos para abrir a mente e refletir sobre o mundo, refletir sobre as coisas, refletir sobre a sensibilidade literária, né? Então ele aconselhava muito a ler literatura. Aliás, ler literatura vai fazer com que sua mente fique mais elástica, mais flexível, né? Você vai poder trabalhar melhor as questões do cotidiano. A literatura ajuda muito nisso, tá? Tudo isso envolve filosofia, né? Tudo isso envolve filosofar, né? Todo esse agrupamento de informação, essa quantidade de livros lidos, essas experiências, esse refletir sobre a vida, tudo isso envolve filosofar, né? A ética, a questão de como conviver com as pessoas, né? De que forma se dá o conhecimento, como é que a gente aprende, né? Qual seria a melhor maneira de se aprender, né? E a estética, o que é o belo, o que é o bom, o que é prazeroso, o que é arte, o que define arte. Então tudo, olha como é maravilhoso o mundo da filosofia, né? Olha como é maravilhoso o mundo do filósofo. Que, aliás, eu convido você aí a começar a pensar sobre essas coisas, tá? Isso faz parte do ofício de um filósofo. O filósofo é aquele que traz perguntas. E a grande natureza e a grande magia da filosofia está nas questões. Está na pergunta. Não que ele não traga resposta, mas cedo ou mais tarde ele vai ter que trazer respostas. Porque faz parte também né, de tentar responder algumas perguntas. Tá? Então a gente vai pensar, refletir sobre de que forma se dá esse pensamento e de que forma se dá essa trajetória da história da filosofia nesses pensamentos aí.
Tá? Aos poucos vamos se aprofundando nessas temáticas. Um abraço, fique com Deus.